Linha Internacional. Jamil Chad, correspondente da Rádio Bandeirantes na Europa, direto da sede da ONU na Suíça, onde ocorre também o Fórum Econômico Mundial em Davos. O presidente Trump falou por aí. Jamil, bom dia, boa tarde para você aí já. Bom dia para vocês todos, e de fato um discurso longo, discurso de Donald Trump na abertura do Fórum Econômico Mundial lá em Davos, e um discurso, eu diria, voltado quase especificamente para a audiência doméstica. Vamos só lembrar que ele está, obviamente, no meio de um processo de impeachment, não vai dar em nada, mas, obviamente, esse discurso é feito no mesmo dia em que uma decisão bastante importante vai ser tomada no Senado. O que ele fez? Passou 20 minutos, ou mais, na verdade, quase 30 minutos, dizendo basicamente que os Estados Unidos voltaram, a economia americana voltou a ser uma economia forte, a liderar o mundo, que o desemprego desabou, que a desigualdade social nos Estados Unidos foi reduzida e que a economia americana nunca esteve tão forte como agora. Ele, pelo menos, apresentou números de criação de 7 milhões de empregos em 3 anos e insistiu em dizer, é claro, à elite financeira internacional de que o país está aberto aos negócios. Agora, ele também aproveitou para mandar recados muito claros para ativistas do meio ambiente, principalmente Greta Thunberg, que também está em Davos dizendo justamente que esses porta-vozes do apocalipse não têm motivo para se preocupar, que o que ele quer é falar de otimismo, porque afinal de contas ele provou nos Estados Unidos que esse otimismo dele funciona. E ele também embarcou, vamos dizer assim, num projeto do Fórum que é de plantar durante 10 anos 1 trilhão de árvores no mundo. Isso, segundo ele, seria a contribuição que ele faria no que se refere ao tema ambiental. Greta Thunberg veio logo depois, numa outra sala, dizendo que aquilo ali não era suficiente e que tudo o que estava sendo dito eram palavras vazias. Portanto, 2 mundos aí, basicamente, se confrontando no mesmo dia, quase na mesma hora, em Davos. Agora, é natural, não é, Jamil, que todo mundo sabe o que vai acontecer no Senado, né? Ou seja, o Trump deve ser absolvido. A ideia era de um desgaste, né? Imagino que nem a Nancy Pelosi acredita que o impeachment vai dar em alguma coisa. Deve acontecer o que aconteceu com o Bill Clinton lá. Então, o Trump usou uma expressão ontem. Todo mundo conhece aquele negócio do assessor do Bill Clinton que falou: é economia, estúpido, não é? É isso que ganha eleição, é isso que interessa às pessoas e tal. E o Trump, depois de falar tudo isso que você relacionou agora, esse rol de avanços na economia americana, geração de emprego, crescimento econômico, desemprego em níveis baixíssimos, não é? Mas ele disse o seguinte, que para o Partido Democrata e para o que ele chama de mídia fake news, né? É uma expressão que ele usa frequentemente e é copiado por outros presidentes, inclusive aqui no Brasil, mas ele fala o seguinte, que para eles não é economia, estúpido, é o Trump. Ou seja, por mais conquistas que ele tenha a anunciar, eles continuarão fazendo campanha contra ele, né, Jamil? Exato. A personalidade de Trump, obviamente, pesa nessa questão também. De fato, esses anúncios são anúncios importantes, mostram o dinamismo da economia, não mostram, e essa é a realidade, não mostram se exatamente essa criação de empregos coloca essas pessoas numa condição de vida digna via trabalho. Ou seja, você pode conseguir um emprego, mas se você ganha um salário insuficiente, não basta. Mas, enfim, obviamente é importante, são 7 milhões de postos de trabalho, segundo ele, criados. E você tem toda a razão, existe um choque entre o que acontece de fato na economia americana e a própria imagem de Donald Trump, principalmente no exterior. E não é por acaso que o discurso que ele fez hoje, em Davos, ali diante dos empresários, não foi um discurso para aqueles empresários, não foi um discurso para a comunidade internacional, foi um discurso de volta para casa. A desconfiança que existe em relação ao Trump no cenário internacional, obviamente, é grande. Obviamente, ele não consegue se desvencilhar dessa imagem. Agora, para a gente ter uma ideia, normalmente Davos faz o seguinte, o presidente ou a pessoa convidada faz um discurso
e depois responde às perguntas. No caso de Trump, não tivemos perguntas. O Jamil, claro, esse ano de eleição, então, é claro que cada discurso dele será para o público interno. Eu li um texto seu, Jamil, dizendo que a China está criando obstáculos para a Associação de Juristas Evangélicos do Brasil, que quer ter uma posição dentro da ONU, participar de grupos de discussão, apresentar resoluções para apreciação, etc. Qual a razão desses obstáculos? Por que a China está impondo esses obstáculos a essa Associação Brasileira de Juristas Evangélicos? Zaidan, essa de fato é uma notícia justamente tomada ontem, ou na verdade aconteceu ontem na ONU, só para colocar o ouvinte, inteirar o ouvinte dessa história. A Associação de Juristas Evangélicos Brasileiros pediu para ter um status consultivo na ONU, que significa justamente isso que você disse: poder enviar delegados, poder enviar representantes, poder fazer parte de discussões e até promover debates. O que aconteceu é que, justamente o que acontece é que essas ONGs ou qualquer tipo de associação que queira ter esse status precisa ser aprovado pelos governos. Todos os governos aparentemente aprovaram ou não tinham nenhuma restrição, salvo a China, o que foi absolutamente inesperado. Uma das interpretações que se faz é justamente o fato de que a China não está disposta a ter mais grupos dentro da ONU para forçar ou reforçar a tese da liberdade religiosa de minorias, porque esse é justamente uma das bandeiras dessa associação. Esse é um assunto que obviamente preocupa a China, e a China está sim tentando restringir ao máximo o número de novas ONGs que possam chegar e ter esse status dentro da ONU, claro, porque mudaria inclusive o equilíbrio de poder, até o lobby dentro da ONU, e claro, não preciso nem dizer, juristas evangélicos, obviamente, têm uma relação direta ou muito mais próxima ao governo americano, às ideias americanas, do que qualquer ideia asiática ou chinesa. Valeu, Jamil. A gente volta a conversar na programação da Rádio Bandeirantes. Vamos girar com os nossos correspondentes internacionais. A gente sai da Suíça e vai então atualizar o processo de impeachment. Hoje é um dia importante lá nos Estados Unidos. A Daniela Florenzano tem informações. Os advogados do presidente americano apresentaram um documento de 110 páginas pedindo que o Senado rejeite rapidamente as acusações contra ele, afirmando que o julgamento na Câmara foi partidário, constitucionalmente falho e abriu um precedente perigoso. Apesar de não negar que Trump tenha pedido que a Ucrânia investigasse o rival político dele, Joe Biden, a defesa sustenta que não houve vinculação do pedido à assistência de segurança ao país. O julgamento do impeachment, o terceiro na história americana, começa nesta terça-feira, à 13h, horário local, 3 no horário de Brasília. Nesta segunda-feira foi divulgado o texto da resolução que estabelece as regras e que deve ser votado neste primeiro dia. O documento indica que os gerentes da Câmara e a equipe do presidente terão 24 horas cada um para apresentar os argumentos em 2 dias, o que faz com que as sessões iniciais possam ter 12 horas de duração. No julgamento do ex-presidente Bill Clinton, cada lado teve 4 dias para a explanação de abertura. Após isso, 16 horas serão dedicadas a perguntas de senadores e depois a casa irá considerar a possibilidade de incluir novas evidências e de chamar ou não testemunhas para depor. A última pesquisa divulgada pela rede de notícias americana CNN mostra que 51% dos americanos apoiam que Trump seja retirado do poder, contra 45% que defendem a permanência dele no cargo. Dos Estados Unidos, Daniela Florenzano para a Rádio Bandeirantes. Valeu, Daniela. Então hoje, hein, Zaidan, é um dia importante lá no Senado, né? A defesa do Donald Trump está querendo uma absolvição sumária. A defesa do Trump está usando o argumento de que as acusações apresentadas são políticas, ferem a Constituição e que eles não conseguiram, na peça de acusação, dizer o seguinte: aqui está um crime. Eles admitem o pedido de investigação contra o Joe Biden, isso, não é? Isso. Mas dizem que o presidente não teria pedido nada em troca. Isso, não teria condicionado a ajuda. Agora, qualquer processo de impeachment é um processo político. Claro, né? sempre. Agora, depende se você o lança no momento adequado, correto, ou se ele é lançado precipitadamente. Nesse caso, me parece absolutamente precipitado. Por exemplo, o perjúrio do Bill Clinton
É claro, não é? Não é claro que houve um perjúrio? Negou, existiu o fato. Claro, por que ele foi absolvido? É o que você está dizendo, Rafael. Porque não tinha condição política de empichá-lo. Ambiente ali, né? Enfim.